desse judaísmo talmudista, então é óbvio que ele será o anticristo, porque ele vai ser contra o verdadeiro Cristo. Não a ponto de dizer que Jesus não era ninguém, porque isso traz antipatia das pessoas, mas simplesmente no sentido de dizer que Jesus foi um homem muito bom, muito iluminado, que ele produziu muitas coisas bonitas, mas que ele já passou. Que ele, de certa forma, foi derrotado em alguns propósitos dele, e que agora nós temos que aceitar outros messias, ou aceitar outras ideias que dariam origem a esse reino daquele que nós chamamos do anticristo. Ok, Frei Tiago. Eu tenho acompanhado, eu sempre acompanho seus vídeos, todos esses assuntos aqui que eu abordei com o senhor, nada mais foi do que um resumo das suas conferências, né? Todos esses assuntos aqui, eles estão abordados nas suas conferências. O senhor pode verificar que eu vejo mesmo as suas conferências e faço as anotações, porque tudo aquilo que eu perguntei, que eu anotei, etc., estão diretamente ligado aquilo que o senhor fala, né? E eu gostaria de ouvir as considerações finais do senhor, porque não adianta eu fazer uma live bastante, gostaria, mas de ouvir as pessoas interagem comigo, etc., né? E é justamente por isso que eu quis perguntar ao senhor se o senhor seria bispo, se o senhor será bispo, porque o senhor tem uma penetração, tem um acesso bastante grande em pessoas que são sede-vacantistas, conclavistas, conservadoras. Enfim, o senhor sabe melhor do que eu o público que interage com o senhor. Por isso eu quis perguntar se o senhor seria episcopado, porque me parece bastante evidente que o senhor tem assumido um papel de proeminência nesse cenário também, que o senhor vai pontuando, o senhor foi pontuando uma série de questões, como o Ocidente vem sendo desmontado, etc. Enfim, o seu ponto de vista, sua posição. Mas também o senhor vem angariando cada vez mais pessoas em torno do seu pensamento, os números falam por si. Então, me parece bastante evidente a ascensão que o senhor já vem tendo e que continuará a ter, e o episcopado me parece um caminho bastante razoável aí. E como é que o senhor vê, então, esta audiência toda que o senhor tem trilhado e as possibilidades futuras, de caminhos futuros? Então, Vinícius, o nosso trabalho, mesmo que tenha uma certa projeção, eu diria que é um trabalho despretensioso. Porque quando eu comecei a fazer essas conferências e comecei a trabalhar assim um pouco essa partilha, que eu chamaria assim uma partilha daquilo que eu mesmo estava aprendendo desde que eu vim morar aqui na França, em 2018. Então, eu não tinha intenção nem de abranger muitas pessoas e nem de me apresentar como alguém que pudesse resolver alguma coisa ou dar alguma contribuição mais efetiva. Simplesmente, eu estava, no início, como estou até hoje, buscando uma maneira de exalar ou de exprimir o meu descontentamento, a minha mágoa, o meu sofrimento com tudo aquilo que eu procurei fazer desde a minha juventude, quando eu tinha 21 anos, que eu decidi ser um religioso, servir a Deus, e depois aquilo que eu recebi dessa igreja, desses bispos, dessa e mesmo de muitas outras pessoas que se dizem católicos ou que se dizem tradicionalistas, etc. Então, para mim, o que mais me dá, vamos dizer assim, energia para me manifestar da forma como eu tenho manifestado, é somente o meu desejo de exprimir essa mágoa que eu tenho, né, uma mágoa no sentido
bom da palavra, não que eu fique nutrindo um sentimento negativo, mas uma mágoa no sentido como nós podemos atribuir até mesmo a Deus, né? Que teve mágoa daquele povo que foi ingrato. Então, esse sentimento de tristeza, de ingratidão, eu trago no meu coração. E enquanto eu estiver nessa vida e tiver um mínimo de saúde, eu vou exprimir essa indignação, eu vou exprimir essa mágoa, vou exprimir a injustiça que eu tenho sofrido e que muitos têm sofrido por conta dessas mentiras, por conta dessas injustiças e de todas essas maldades que eles têm feito contra Deus, contra a religião, contra o catolicismo, contra a verdade, contra tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez na Terra. Então, eu me consideraria simplesmente um discípulo de Cristo, um discípulo da Igreja Católica, um sacerdote excluído e maltratado que procura manifestar os seus sentimentos, ao mesmo tempo que procura também partilhar os conhecimentos que eu venho adquirindo, né, para justificar a minha posição e justificar também aquilo que eu tenho sofrido em nome dessa defesa da verdade católica. Né? Porque no começo eu estava simplesmente defendendo a missa tradicional, mas depois eu percebi que a coisa não era somente o nível da missa e dos sacramentos, mas a coisa também é no nível da doutrina, e como nós vimos na época de Francisco, e vamos ver ainda com outros que virão, que a coisa vai num nível muito mais grave, no nível da moral e até mesmo no nível da idolatria. Então, quando, né, eu escuto Vossa Caridade dizer essas coisas, ou outras pessoas também, que têm uma impressão positiva, pelo menos daquilo que a gente faz, ou daquilo que a gente se propõe a fazer, eu agradeço a Deus, sem dúvida, por ver que tem pessoas que reconhecem o nosso trabalho e que fazem questão de nos dar um apoio, ou pelo menos uma consideração, mas eu continuo numa posição despretensiosa, de simplesmente fazer o que é possível para ajudar as pessoas a entender a verdade. Né? Mas eu posso dizer sinceramente que eu não sei até que ponto nós vamos conseguir levar isso por muito tempo e não sei em que grau que eu vou conseguir ajudar ou fazer alguma coisa efetiva para que a Igreja Católica possa se restaurar. O que eu peço a Deus é que eu possa permanecer fiel e que eu nunca decline diante das seduções para renunciar à verdade. Então, isso daí é uma coisa que é fundamental e que todos nós deveríamos pedir, porque, de fato, eu agradeço a Deus, porque até hoje eu não recusei a verdade, mesmo que aquilo fosse difícil, que aquilo me custasse. Mas, é claro que cada dia a gente depende da graça de Deus para nos mantermos fiéis. Né? Então, a gente tem que fazer isso, simplesmente rezar. Para mim, pouco importa se eu sou um sacerdote, se eu sou um bispo, se eu sou um simples religioso, um batizado, pouco importa. O que importa é que eu esteja fazendo a vontade de Deus e que eu possa fazer o que eu, pelo menos, que eu tenha o mínimo de ocasião, como eu disse, de exprimir esse descontentamento e essa indignação que eu trago dentro da minha alma por ver que a Igreja Católica, a igreja que é a esposa de Cristo, que é a nossa mãe, a nossa mestra, foi ocupada e foi vilipendiada por essa instituição que está aí se apresentando como católica, quando na verdade não é. Então, é por isso que eu, movido por esse amor pela igreja e por essa indignação, não só pelo que fizeram contra mim, mas pelo que estão ainda fazendo contra todos aqueles que pretendem ser fiéis a Deus, é que eu continuo a desempenhar esse trabalho e procuro, com aquilo que eu posso, dar uma contribuição. Tiago, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela atenção do senhor. Sempre uma satisfação. Eu acho que o ministério que o senhor desempenha
precisa ser analisado no tempo presente, porque no futuro ele será pesquisado. Gostaria de ouvir as considerações finais do senhor e agradecer muito a sua atenção. Amém. Eu que agradeço, Vinícius, pela sua amizade, pela sua atenção também. E peço a Deus que, num futuro próximo, possamos restaurar a unidade da igreja, através de uma hierarquia que mantém a verdade da fé, e que todos nós, na sobriedade, na justiça, na caridade, possamos caminhar juntos para esse projeto de ajudar e trabalhar para que o catolicismo volte a ser o instrumento e a base de uma sociedade cristã. Porque nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e sendo ele o Filho de Deus, ele não foi enviado no mundo somente para morrer na cruz e para nos salvar, mas ele também foi enviado pelo Pai para ser rei e para dominar sobre todas as coisas. Então é necessário que Cristo reine, e ele só vai reinar o dia que a Igreja Católica novamente estiver, né, sendo a mestra de todas as nações, como ela foi outrora, e podemos até dizer que, de uma forma ainda maior, ela terá a sua influência sobre o mundo. E é só isso que nós desejamos: o reino, o império de Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Salvador. Muito obrigado, Frei Tiago. Salve Maria, tudo de bom e sucesso sempre para o senhor e para todos. Obrigado para o senhor também. Salve Maria.